Brasil acelera programa de vacinação e ultrapassa a marca de 3 milhões de doses aplicadas. O país já está na 6ª posição do ranking mundial de imunização, à frente de Alemanha, França e Rússia. Butantan recebe insumos para produzir mais de 8 milhões de doses da Coronavac. Fiocruz recebe materiais no sábado. Ministro Pazuello depõe a Polícia Federal em investigação que apura a conduta na crise do Amazonas. Presidentes da Câmara e do Senado prevêem reforma tributária aprovada em até 8 meses. Bolsonaro anuncia projeto para facilitar a atuação de policiais no combate à violência nas ruas. Dia Mundial de Combate ao Câncer, momento de conscientizar e educar sobre a doença. Jovem americano passa por várias cirurgias e recebe um rosto completamente novo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Vale anunciou nesta quinta-feira ter chegado a um acordo pelos danos causados na catástrofe de Brumadinho. A mineradora vai pagar mais de 37 bilhões de reais em indenizações e projetos de recuperação socioambiental e socioeconômica. O acordo firmado com o Estado de Minas Gerais é o maior em valor da história do Brasil e o segundo do mundo. As cláusulas estipulam, entre outros pontos, que a Vale vai desembolsar mais de 9 bilhões em ajudas diretas aos atingidos, 6 bilhões e meio em projetos de recuperação socioambiental integral, 4 bilhões e 700 milhões de reais em projetos de recuperação socioeconômica. O governo mineiro afirmou em um comunicado que o valor total é apenas uma estimativa que pode ser ampliada se necessário. O valor determinado é bem inferior aos 55 bilhões de reais solicitados pelo governo de Minas Gerais à Vale, uma das maiores produtoras mundiais de minério de ferro. Desse valor, 28 bilhões seriam destinados a indenizações por danos morais. Mas o documento estabelece que o acordo alcançado representa um reconhecimento da responsabilidade da empresa e que sua assinatura não implica o encerramento de ações judiciais individuais por indenizações ou de natureza criminal. Na quarta-feira, com as primeiras informações sobre o acordo, as ações da mineradora brasileira subiram 3,16%. Nesta quinta, aumentavam quase 1,5%, perto do meio-dia. A tragédia ocorreu em 25 de janeiro de 2019, quando a barragem da mina Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, rompeu. Foram despejados milhões de toneladas de resíduos em questão de segundos no município de Brumadinho, com um balanço de 270 mortos, incluindo 11 desaparecidos. A tragédia foi a segunda provocada pelo rompimento de uma barragem de mineração em menos de 4 anos no Brasil, depois de Mariana em 2015, que deixou 19 mortos e causou o maior desastre ambiental da história do país. Crise no abastecimento de água no Rio de Janeiro. Pelo menos 17 bairros da cidade estão sofrendo com a qualidade da água distribuída pela SEDAI. Ela é necessária e vital para a saúde humana, preparação de refeições, higiene pessoal e limpeza da casa. Mas o Rio de Janeiro tem sofrido por falta de água de qualidade desde o ano passado. Os moradores dos bairros Campo Grande, Bangu, Tijuca, Realengo e outras 13 localidades precisam comprar água mineral para cozinhar e beber, pois a distribuída pela SEDAI está com gosto estranho e cheiro de terra. Segundo a companhia, uma análise já foi realizada nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro deste ano, que confirmou que o nível de geosmina está acima do limite máximo, o que causa essa alteração. De acordo com o padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde, o nível máximo deve estar em 6, o que indica fraco ou moderado, mas o monitoramento apontou grau 8.
E quanto maior for o resultado, mais alteração no sabor e odor. E o grau 0 significa água insípida, inodora e incolor, o que todos esperam receber em suas residências. Mesmo com esses resultados, Edis Oliveira, presidente da SEDAI, ressaltou que o líquido que chega às torneiras não faz mal à saúde, mas não há previsão para resolver o problema. O presidente da SEDAI informou que estuda tratamentos alternativos na lagoa de captação do Guandu, em Seropédica, no Rio. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi ouvido hoje pela Polícia Federal. Ele é investigado pela conduta na crise de saúde do Amazonas. E uma nova apuração preliminar foi aberta pela Procuradoria-Geral da República por uma suposta omissão do ministro na crise sanitária do Pará. Enquanto isso, grupos de pessoas que deixaram a região norte em busca de tratamento em outros estados estão retornando para casa recuperados da Covid-19. Mais de 150 pessoas já voltaram a Manaus curadas da Covid. Na última viagem de volta, 8 pessoas desembarcaram na capital amazonense e comemoraram a vitória contra a doença. E lá nós fomos muito bem atendidos no hospital por toda a equipe médica. Fui tratada muito bem lá, super cuidada e graças a Deus estou voltando com vida, né? Mais pacientes estão sendo transferidos pelo governo do estado com a ajuda do governo federal. Segundo a Secretaria de Saúde do estado, em média 2 voos estão saindo do Amazonas diariamente. Na mais recente viagem, 15 pessoas foram levadas no avião da Força Aérea Brasileira até a Paraíba. Ao todo, 471 pacientes foram transferidos. A meta do governo federal é remover até 1.500 pessoas. Ao longo das últimas semanas, durante esse processo de transferência, 28 pessoas morreram por complicações da Covid-19. Nesta quinta-feira, o governo atualizou os dados da Covid no Amazonas e informou queda de até 29% na média móvel do número de mortos pela Covid no estado. Mas a pressão sobre os leitos de internação continua alta. Os leitos de UTI, que também é um ponto de tensão na rede, nós temos aí 140 pacientes para serem regulados para a entrada de leitos de UTI e a taxa de ocupação aí sobrepondo 90%, que é um indicador extremamente importante. Outro ponto que continua sendo monitorado e ampliado pelo governo é a oferta de oxigênio. Um navio da Marinha está a caminho e deve chegar nos próximos dias com um tanque de 50 toneladas de oxigênio. E segundo o governo federal, 18 mini-usinas já foram montadas. Uma delas está instalada no Hospital Newton Lins e já garante atendimento pleno aos internados na unidade. A gente tem feito um esforço muito grande junto ao governo federal no transporte de oxigênio e também junto à empresa White Martins, que é a principal fornecedora desse produto, para que não falte oxigênio no estado do Amazonas. E aí nós temos cargas que estão vindo do Nordeste, fruto de doações, algumas compras feitas pelo governo federal. Tem, inclusive, um container que está chegando com a ajuda da Marinha. Há outras cargas que estão chegando com a ajuda da Força Aérea Brasileira. Há também compras que o estado do Amazonas tem feito, um incremento junto a White Martins. Há também cargas que estão vindo da Venezuela. E são essas cargas extras que têm nos ajudado a garantir o abastecimento das unidades. Tem outro caminho que nós estamos seguindo para garantir a autossustentabilidade de algumas unidades, principalmente do interior, que é a implantação das mini-usinas. Nós temos uma previsão de instalação de 64 estruturas como essa, 19 já estão montadas, e essas 19 já estão produzindo 8.280 metros cúbicos dia. E por causa da crise sanitária no Amazonas, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi ouvido pela Polícia Federal nesta quinta-feira. Após um pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinou a abertura de um inquérito policial para apurar a conduta de Pazuello diante da crise no Amazonas. E em uma nova investigação, a PGR pediu uma apuração preliminar sobre a conduta do ministro, desta vez com relação à crise no Pará.
Na última terça-feira, o governador do estado esteve aqui em Brasília e, em reunião com o Comitê de Crise da Covid da PGR, explicou a situação da pandemia no estado. Segundo a PGR, há relatos de mortes por falta de oxigênio no Pará, assim como houve no Amazonas. Enquanto isso, os outros estados da região norte continuam com problemas no atendimento de saúde e no enfrentamento à pandemia. Nos últimos dias, o número de pessoas infectadas pelo coronavírus aumentou. E aumentou muito. Os leitos de UTI estão quase todos ocupados. Nossa equipe tem trabalhado para reduzir o número de óbitos. Mas para isso, precisamos fugir do coronavírus. No Acre, as fronteiras estão fechadas, mas o governo do estado aguarda o apoio do governo federal e da Força Nacional para fazer cumprir uma portaria de janeiro que determina que estrangeiros não entrem no Brasil. A ocupação dos leitos de UTI está em 98% e todos os municípios do estado entraram em bandeira vermelha após decreto do governador. Na última terça-feira, uma equipe do Ministério da Saúde esteve no estado para acompanhar o enfrentamento à pandemia. E em Rondônia, os leitos de UTI estão lotados. A taxa de ocupação é de 99,6%. Em alguns municípios, há queda nos números de ocorrências e da média de internação, mas na capital, Porto Velho, essa média tem crescido num ritmo de 9,5%. Sobre os inquéritos que investigam o ministro Eduardo Pazuello, o Ministério da Saúde informou que não irá se manifestar. O Instituto Butantan, em São Paulo, recebeu hoje os insumos para a produção de mais de 8 milhões de doses da Coronavac, vacina contra o coronavírus desenvolvida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. O material chegou ao Brasil pouco antes da meia-noite desta quinta-feira, em um voo vindo da China pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior paulista. Após passar por todas as etapas de liberação, junto às equipes do aeroporto, Receita Federal, Anvisa e Polícia Federal, as doses foram liberadas para São Paulo hoje de manhã. O despacho foi acompanhado pela equipe do governo de São Paulo e do Centro de Contingência do Coronavírus. Após a viagem, o carregamento chegou ao Butantan por volta de 12:30, em caminhões refrigerados e escoltados por viaturas da Polícia Militar. A partir de agora, os técnicos do Instituto irão envasar, embalar e rotular as doses para depois liberá-las para distribuição. O Ministério da Saúde informou que deve chegar ao Brasil neste sábado o primeiro lote de matéria-prima para a fabricação da vacina contra a Covid-19 de Oxford AstraZeneca, pelo Instituto Fiocruz. A primeira remessa deveria ter sido entregue em janeiro, mas houve atrasos na liberação do produto pelos chineses. Agora vamos falar de vacinação no Brasil e conferir o número parcial de imunizados contra a Covid-19. Nos primeiros 19 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 4 de fevereiro, o Brasil vacinou 3.042.985 pessoas, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. O Brasil já está na 6ª posição do ranking mundial da vacinação, à frente do México, Alemanha, Itália, França e Rússia. Estamos na torcida para que, em breve, o Brasil todo esteja imunizado. E segundo o projeto digital Our World in Data, levantamento feito pela Universidade de Oxford, mais de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em todo o mundo. Até agora, os Estados Unidos lideram o ranking de vacinação com quase 34 milhões de doses. Em seguida, vem a China com 24, em terceiro, o Reino Unido, que já ultrapassou a marca de 10 milhões. Depois vem Israel e, fechando o ranking dos 5+, a Índia, com mais de 4 milhões de doses aplicadas. E a Universidade de Oxford anunciou hoje o lançamento de um estudo para avaliar se a combinação de 2 doses de vacinas diferentes contra a Covid-19 é eficaz. O professor responsável pela pesquisa afirmou que, se a hipótese for confirmada, vai aumentar muito a flexibilidade da distribuição.
O estudo vai envolver 820 voluntários com mais de 50 anos e vai analisar a combinação das duas vacinas atualmente utilizadas no Reino Unido, a da Pfizer e a da AstraZeneca. A pesquisa também vai avaliar a eficácia da proteção com base no espaçamento entre as duas injeções. Serão feitos testes em um intervalo de 4 semanas, próximo ao inicialmente recomendado, e um intervalo de 12 semanas, escolhido por autoridades britânicas para alcançar mais pessoas. País mais atingido da Europa pela pandemia, com mais de 109 mil mortes, o Reino Unido concentrou todos os esforços na vacinação para combater uma nova onda de infecções, atribuída a uma nova variante mais transmissível do vírus. Mais de 10 milhões de pessoas já foram vacinadas no Reino Unido e o governo pretende chegar a 15 milhões em meados de fevereiro, incluindo todos os maiores de 70 anos, profissionais de saúde e doentes mais frágeis. E a venda de remédios sem eficácia comprovada contra a Covid disparou no Brasil. Alguns foram até prescritos por médicos, apesar de estudos científicos não apontarem benefícios. Apesar de estudos apontarem que antimalárico, vermífugo e antiparasitário não ajudam a evitar mortes e quadros graves da Covid-19, a procura dos medicamentos na farmácia subiu muito. Nem mesmo o alerta do farmacêutico de que não há eficácia comprovada, a compra acaba sendo concluída. Com ou sem o aviso na drogaria, a cena se repetiu à exaustão em 2020 e fez as vendas dispararem. O aumento chegou a mais de 500% de 2019 para 2020, no caso de um antiparasitário. O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos afirma que a posição do setor é que o consumo de todo e qualquer medicamento deve seguir as bulas e prescrições de médicos, farmacêuticos e demais profissionais de saúde habilitados. E veja a seguir, o endividamento das famílias bateu recorde durante a pandemia. E ainda, presidentes da Câmara e do Senado prevêem reforma tributária aprovada em até 8 meses. O Senado aprovou agora à noite a medida provisória que deverá reduzir a conta de luz em alguns estados do Norte e Nordeste que eram atendidos por empresas vinculadas à Eletrobras e foram privatizadas recentemente. Como já passou pela Câmara, falta apenas a assinatura do presidente Bolsonaro para começar a valer. Na mesma sessão, os parlamentares aprovaram medidas para destravar a construção da usina nuclear 3 em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. As obras estão paradas e custam 3 milhões de reais por mês ao governo. A reforma tributária deve ser votada no Congresso em até 8 meses. A previsão foi anunciada hoje pelos presidentes do Senado e da Câmara, depois de uma reunião com a comissão mista da reforma. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, se reuniram nesta manhã com o presidente da comissão mista da reforma tributária, senador Roberto Rocha, e com o relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro. A reforma tributária é uma das prioridades de uma lista apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro na abertura dos trabalhos no Congresso. Pacheco e Lira disseram que vão trabalhar para que a reforma tributária seja aprovada no Congresso no prazo de 6 a 8 meses e que seja mais justa para a sociedade. Reforça a tese de que as duas casas vão trabalhar juntas, unidas, para que as reformas tenham um andamento com cronologia determinada, com espaço certo, com discussões claras, transparentes. Começará por uma das casas e no prazo aí de 6 a 8 meses findar esse estudo. Nos esforçarmos para fazê-lo cumprir da melhor forma possível este cronograma, que é o que o mercado, é o que a sociedade espera de nós, uma reforma tributária que seja a mais justa possível e que entregue ao país um sistema de arrecadação mais simplificado, menos burocratizado, com mais justiça social, não inibindo o setor produtivo do Brasil. Esses serão os objetivos de mérito da reforma tributária. A produção de veículos no Brasil caiu mais de 4,5% em janeiro na comparação com dezembro. Mas quando o assunto é exportação, as empresas têm motivo para otimismo. Nos últimos 12 meses, o país vendeu 25 mil unidades para o exterior, 22% a mais do que no período anterior. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira, refletindo um fortalecimento da divisa norte-americana no exterior, enquanto o andamento da agenda do governo brasileiro sob as novas presidências no Congresso continuou no radar.
A moeda norte-americana avançou 1,47% e encerrou o dia cotada a R$ 5,449 na venda. O lucro dos 3 maiores bancos do Brasil caiu 21% no ano passado, mas as contas continuaram no azul. O saldo positivo do Itaú, Bradesco e Santander no ano da pandemia foi de 52 bilhões de reais. O que garantiu o resultado foi o aumento da procura por empréstimos em todos os setores. As 10 maiores favelas do Brasil vão lançar um banco para ajudar empreendedores e moradores destas localidades carentes. O projeto vai incluir doação de cestas básicas, assistência médica e jurídica. A iniciativa surgiu da coordenação entre 2 favelas do Rio de Janeiro, 2 de São Paulo e 6 de outras regiões, que formaram um G10 das favelas. O banco deverá entrar em funcionamento no final do mês, para facilitar o acesso de empreendedores ao microcrédito. Manter um negócio aberto, principalmente nestes tempos de pandemia, é quase uma maratona para algumas famílias ou pequenos empresários das favelas. A gente se juntou ao G10 das favelas para a produção de marmitas solidárias que são doadas diariamente na comunidade desde o início da pandemia. De lá para cá, a gente já distribuiu 1.300.000 marmitas para a comunidade. A promessa é de empréstimos a juros baixos. Além disso, o novo banco pretende garantir o acesso de todos a um cartão de crédito e dar aos moradores um outro cartão para compras de produtos essenciais nas lojas da região, no valor equivalente a uma cesta básica. O banco G10 terá um capital inicial de R$ 1.800.000 e vai receber assessoria de economistas e especialistas em finanças. 1/3 dos lucros vai para financiar programas sociais criados durante a pandemia. Tomara que dê um grande sucesso esse projeto social, porque o endividamento das famílias bateu recorde durante a pandemia, não é, Beatriz? Verdade. O Banco Central divulgou que mais da metade das famílias brasileiras possuem dívidas bancárias. A Márcia apertou daqui, ajustou dali para não precisar de empréstimo para quitar as dívidas. Foi difícil, viu? Porque parei 2 meses no meu trabalho, né? E foi no cartão. Nessas horas a gente acaba recorrendo a cartão de crédito, ao banco se precisar. Sim, veio proposta para mim ir no banco, mas aí eu não quis não. Eu fiz acordo, né? Paguei as coisas tudo direitinho para mim não recorrer aí nem empréstimo, né? Já o seu Carlos precisou recorrer ao banco para conseguir honrar os compromissos. E como é que ficaram as contas? Atrasada. Conta de água, luz, um monte de coisa. Teve que recorrer a empréstimo, não precisou ainda? Já peguei empréstimo, peguei muito empréstimo. Agora eu vou tentar pagar, né? Mesmo controlando os gastos, o Sebastião não conseguiu pagar todas as dívidas. O que eu priorizo é só a conta de água, a conta de luz para pagar. É as mais necessárias. E o aluguel, que eu pago aluguel. As outras contas eu fui deixando de lado, deixando de comprar. Como comprar alimentação, compro só o necessário. É IPTU, né, deixei de pagar. Né? Algumas contas atrasaram, como eu tive uma conta que eu atrasei que tem ficado com o nome sujo. Está endividado? Estou endividado. Estou até o pescoço endividado. E a dificuldade financeira não é apenas da Márcia, do Carlos e do Sebastião. Essa tem sido a realidade de muitas famílias brasileiras. O desemprego começou 2021 atingindo 14 milhões de pessoas. O setor de serviços está praticamente parado e quase 1 milhão de empresas foram à falência. Segundo o Banco Central, 50,3%, ou seja, mais da metade das famílias brasileiras estão endividadas. Esse é o maior percentual da série histórica do Banco Central, iniciada lá em 2005. O dado considera o estoque dos financiamentos da família com relação à sua renda em 12 meses. Além disso, o comprometimento de renda das famílias estava em 21,7%, segundo os dados mais recentes. Também o maior patamar da série, de acordo com o Banco Central. A pandemia ela ocasionou esse uso do crédito, porque as famílias tiveram redução de salários
muitas que utilizaram o auxílio emergencial tiveram que ainda procurar outras fontes de renda, apesar deles fazerem uma opção de manter os pagamentos em dia e não ficarem endividados. Se você fizer uma correlação com os endividados, você vai ver que o crescimento dos inadimplentes foi bem pequeno em relação ao endividamento. Então, são duas coisas diferentes. Endividamento significa aquelas pessoas que pegaram dinheiro no mercado. Então, utilizaram o cartão de crédito, limite de conta garantida, CDC, são cheques, como chama, empréstimos diretos ao consumidor, e elas acabaram se endividando nesse montante, evitando a inadimplência, né? No final do ano passado, um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontou que 66% das famílias estavam endividadas. A pesquisa considerou dívidas com as despesas declaradas, com cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal e prestação do carro e da casa. O levantamento apontou o cartão de crédito como a principal modalidade de endividamento das famílias, representando quase 80% dos casos. Esse índice ele vem seguido assim, ele teve um aumento muito grande para as famílias até 10 salários mínimos. Essas tiveram um grau de endividamento maior realmente pela perda de renda e pela manutenção do seu custo de vida. Então foram despesas que antigamente eram só usadas para bens de consumo, agora foram usadas para despesas de custeio, né? Ou seja, pagamento de conta, pagamento de impostos, pagamentos. Você acabou usando esse endividamento para pagamentos de despesas que antes você pagava com o seu salário. Para evitar o endividamento, a palavra-chave é educação financeira. A receita todos nós já conhecemos, mas dificilmente conseguimos colocar em prática. O centro do problema é educação financeira. Todos nós, de uma maneira em geral, nós vivemos num país que nós não temos educação financeira nas escolas, né? Consequentemente, as pessoas, a maioria não faz orçamento doméstico, a maioria não faz planejamento de vida. E quando eu falo planejamento, não é aquelas coisas mirabolantes, coisa simples, tá? Como, por exemplo, vou comprar um carro, vou sair de viagem, vou viajar nas minhas férias. Então, assim, as pessoas resolvem isso de um dia e viajam no outro, lançando mão de banco, de cartão de crédito, tudo pelo improviso. E isso vai alimentando o endividamento. E veja a seguir, Bolsonaro anuncia projeto para facilitar a ação de policiais. E ainda, Dia Mundial de Combate ao Câncer. Momento de conscientizar e educar sobre a doença. E hoje, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma solenidade de inauguração do Centro Nacional de Atletismo em Cascavel, no Paraná, para a formação de novos atletas. Durante o evento, Bolsonaro anunciou que um projeto será votado para facilitar a atuação dos policiais no combate à violência nas ruas. O policial em operação tem que ter uma garantia. E quem manda as Forças Armadas para a rua no EGLO sou eu. Quem bota na rua a Polícia Militar é o governador Ratinho. Nós temos que ter responsabilidade. Homens sérios, honestos, chefe de família, trabalhadores, não pode, após o cumprimento da missão, receber a visita do oficial de justiça para começar a responder um inquérito, ou até mesmo receber uma ordem de uma prisão preventiva. Isso não pode acontecer. Se ele está armado na rua, porque nós colocamos as armas nas mãos deles. E eu tenho certeza que o parlamento, muito bem representado aqui por praticamente 20 deputados federais e 2 senadores do Paraná e de Santa Catarina, saberão aperfeiçoar esse projeto e aprová-lo para o bem de todos nós. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A data foi criada com o objetivo de promover a conscientização e educação sobre a doença e, principalmente, incentivar a realização de exames periódicos. A União Internacional para o Controle do Câncer, com o apoio da Organização Mundial da Saúde, criaram o Dia Mundial de Combate ao Câncer
para informar sobre a doença e os tratamentos, além de estimular as consultas médicas preventivas. Uma maior conscientização e educação sobre a doença pode salvar vidas ao evitar o agravamento dos casos. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, em 2019, o Brasil teria registrado cerca de 600 mil novos casos da doença. Já para o triênio 2020-2022, o INCA aponta que os tipos mais incidentes de cânceres no país vão ser os de pele não melanoma, mama, próstata, cólon e reto, pulmão e estômago. Diante desse cenário, a prevenção é o melhor remédio. As ações são no sentido de reduzir os riscos do aparecimento da doença a partir de um estilo de vida saudável, com alimentação natural e a prática de atividade regular. Segundo estudos, os exercícios reduzem o risco de desenvolvimento de 7 tipos de tumores por fortalecer as defesas do corpo. Mas as atividades ao ar livre também exigem o uso de filtro solar e chapéus nos horários de maior radiação. E veja a seguir os ensinamentos da live do missionário Soares. E veja também a expectativa para a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes. O Palmeiras vai enfrentar o Tigres do México no próximo domingo no Catar. O time mexicano derrotou hoje de virada o Ulsan da Coreia do Sul. A outra será disputada na segunda-feira entre Bayern de Munique e o Al-Ahly do Egito, que derrotou hoje por 1-0 o Al-Aduail do Catar, onde joga o eterno ídolo do Palmeiras, Dudu. Chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. A palavra está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10. Vamos ao ensinamento do missionário na leitura deste versículo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então vamos estudar, que isso aqui é muito grande, isso aqui dá para escrever um livro. O homem estava na inimizade com Deus. Por quê, missionário? Porque o primeiro pai de quem nós descendemos, Adão, todos nós viemos de Adão. Seja o africano, seja o asiático, seja qualquer pessoa, o índio, viemos de Adão. E depois viemos de Noé também, porque quando teve o dilúvio só ficou Noé, a mulher dele, os 3 filhos e as 3 noras, aí surgiu toda a humanidade depois. Então nós somos de sangue de Adão e depois sangue de Noé, e assim continua. Nós não devemos de maneira nenhuma continuar nessa inimizade. Adão pecou, nós tivemos essa herança, separação de Deus, inimizade mesmo. Deus não podia operar no homem. Mas nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cremos, nós estamos salvos agora. E na sequência da leitura, uma revelação fantástica. Muito mais, estando já reconciliados, preste atenção, tem gente que está na igreja como esse que fala mal dos outros, não está reconciliado ainda, porque na hora que ele é reconciliado, ele dá uma trava nessas coisas. Não falo mais não, eu não faço isso mais não, eu não vejo novela mais não, eu não vou, não, eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora a pergunta para o missionário responder. Se uma pessoa que vive na igreja, mas só fica falando da vida alheia, essa pessoa irá para o céu? Ela precisa vir mais à igreja e prestar atenção no que é pregado, né? Ela não está prestando atenção. Estar na igreja é muito bonito, mas não resolve o problema não. O negócio é estar em Cristo e Cristo em você. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Fique agora com a mensagem final do missionário Soares. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora é que é o importante. Depois que somos reconciliados, nós somos salvos, vamos dizer assim, mas ele não veio ainda. E não veio, ainda não houve a separação entre os bons e os maus. Os bons vão ouvir Jesus dizer: vinde bendito meu Pai, entrai e possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E os maus vão ouvir: de maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. A grande salvação mesmo vai dar nesse dia, que é a prova. Na hora que os anjos separarem todo mundo, quem ficar à direita de Jesus nunca mais vai se perder. Vai para o céu, ele vai
vai ser transformado, vai ser modificado, não vai nem lembrar da sujeirada que teve aqui, isso aqui é como se não existisse. Nós vamos viver num estado diferente, eternamente. Daqui 1 trilhão, vezes 1 trilhão, vezes 1 trilhão de anos, a mesma soma, multiplicado por 1 trilhão de vezes, vamos estar na presença de Deus. Ah, mas eu vou lembrar? Não vou lembrar de nada. Deus vai fazer uma mudança tal que a gente vai ser para sempre lá nos céus uma verdadeira bênção. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.